pois o tema da mensagem dessa tarde é este: como conservar o fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eita. Aleluia, Jesus. Uma das mensagens mais fortes é a mensagem do Espírito Santo. Glória a Deus. Não existe coisa melhor, não existe coisa mais forte do que pregar sobre o Espírito Santo. Pois o que essa geração carente precisa é de um avivamento. Pois o grande desafio para todos que fazem parte da igreja pentecostal é conservar aceso a chama do fogo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Mas a palavra do Senhor diz aqui em Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Me lembro muito bem, enquanto eu estava ali, 120 pessoas reunidas, e diz a palavra do Senhor que um vento entrou dentro daquele lugar. Um som como de um vento. Não era um vento, era um som como de um vento, que era um barulho. Um barulho como de um vento entrou dentro daquela congregação, e os 120 que estavam ali começaram a falar em outras línguas. Assim concediu o Espírito Santo a eles falarem. E os que passavam sobre aquele lugar diziam: estão bêbados estes aí que falam, estão bêbados aí estes aí que se encontram. E Pedro, cheio de ousadia, cheio de fé, cheio de coragem, se levanta naquele lugar, ergue a voz e diz: não estamos bêbados, porque não é hora de ninguém beber, mas isto era para que se cumprisse aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos falarão em novas línguas, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Agora olhe para Pedro. Como é que era Pedro? Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, era arrogante, era presunçoso, era vingativo. Mas depois que desceu sobre ele o Espírito Santo, Pedro mudou. O que é que você quer dizer com isso, irmão Samuel? Que o avivamento não é pula-pula, que o avivamento não é saltar, que o avivamento não é gritar. Avivamento é transformação de conduta, é mudança de caráter, é alguém que antes cheirava cola. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele não sente nem mais a vontade de cheirar mais aquilo. Aquele que bebia, quando é batizado com o Espírito Santo, não bebe mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Porque eu já cansei de dizer aqui, existe uma grande diferença em ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Qual é a diferença? Primeiro, batizado com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E como é que eu sei que alguém é batizado com o Espírito Santo? Quando eu evidencio línguas espirituais. O que é isso? É como se alguém estivesse nu no Polo Norte e Deus lhe desse um agasalho. Ele poderia se aquecer e enfrentar o frio daquele lugar. Então é isto que Deus dá para aquele que é batizado com o Espírito Santo. Deus dá a ele um revestimento de força, de autoridade, para que ele possa pregar a palavra de Deus com mais eficácia, com mais fé e com mais coragem. Agora, ser cheio do Espírito Santo, Jesus, aí é que o negócio pega. É preciso pagar um alto preço, porque ser cheio do Espírito Santo é quando eu produzo o fruto do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, fé e domínio próprio. Quando eu produzo isto, eu sou cheio do Espírito Santo. Avivamento é isto. Mas aqui no livro de Levítico, existiam 3 fogos que deveriam permanecer acesos no Velho Testamento. O primeiro fogo era o fogo do altar do holocausto. Como assim, irmão Samuel? Naquele tempo, Deus escolheu um homem chamado Arão e seus filhos. O que é que eles faziam? Eles pegavam o novilho, oravam na cabeça do novilho ou do carneiro de 1 ano, botava sobre aquele holocausto, aquele altar, e queimava. Não poderia sobrar nada. Tinha que virar cinza, tinha que virar pó. E todo dia pela manhã Arão tinha que sacrificar um cordeiro de 1 ano. Para que isso, irmão? Para purificar o pecado do povo, para tirar os pecados do povo. E o que você quer dizer com isso, irmão Samuel? Porque é necessário que o fogo do Espírito sempre esteja aceso, para que cada crente possa viver renovadamente pelo poder da cruz. Em Hebreus 13:10 diz: possuímos um altar do qual não tem direito de participar aqueles que ministram no tabernáculo. O que é que o escritor de Hebreus quer me ensinar? Ele quer dizer que existe um altar, ele quer dizer que existe um ofertante e um sacrifício. Pois se existe um altar, existe um ofertante. E se existe um ofertante, existe um sacrifício. E o ofertante e o altar estavam muito ligados. Porque se tiver um sacrifício sobre este altar, o pecado será purificado. Em Romanos 6:10 diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas para viver, vive para Deus. O que o apóstolo aqui ensina? Que Cristo Jesus morreu de 2 formas. Primeira, ele morreu pelo pecador. O que é isso? Aleluia. Ele cumpriu todas as exigências legais pelo pecador. Ele sofreu, foi desprezado, foi caluniado, mas não abriu a sua boca. Segunda coisa, ele anulou o poder que ele tinha sobre o ser humano. E da mesma forma como Cristo morreu, o apóstolo Paulo diz que nós morremos para o pecado. Como assim? Paulo quer nos ensinar que o pecado não tem mais controle sobre a nossa vida. O pecado não tem mais domínio sobre a minha e sobre a tua vida. Segundo o fogo que deveria ser mantido aceso. Eu estou sentindo a presença de Deus. O fogo do altar do menorá. O fogo do menorá, que era uma peça como feita de um pé de amêndoa, tinha um formato de pé de amêndoa. Em cima existiam como se fossem flores. Aleluia. E as suas lâmpadas eram como se fossem olivas. Glória a Deus. E todo dia, de tarde pela manhã, Arão tinha que ali acender as lâmpadas. As lâmpadas não podiam ficar apagadas. Mas como o fogo criava ali nas suas hastes, porque o menorá tinha 6 hastes, começava a criar uma borra sobre aquele lugar. Então via Arão, aleluias, com a sua espivitadeira, tipo agulha de desentupir fogão. Ele vinha, colocava a espivitadeira, tirava a borra e o azeite começava a jorrar de novo. Aleluia. E o fogo começava a pegar. O fogo da primeira pegava na segunda, o da segunda pegava na terceira, o da terceira pegava na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Todo o fogo do menorá estava aceso. É isso que Deus vai fazer nessa tarde. Se você está cheio, vai pegar no irmão da esquerda, vai pegar no irmão da direita. Vamos incendiar. Deus vai incendiar este lugar. Porque se você ainda não tem a comunhão com o Espírito Santo
Santo hoje a Deus vai fazer. Santo, aleluia. Deus de mistério e de poder, Pai querido. Todo empecilho, ó Pai. Todo peso sobre este lugar, ó Deus. Em nome de Jesus o Nazareno, vai botando por terra agora. Demônio que veio a este lugar para tirar o foco desta oração. No nome de Jesus o Nazareno, bate em retirada agora. Sai deste lugar. Tu não tens poder sobre este lugar. Senhor, eu sinto um grande peso, mas ele vai sair agora. No nome de Jesus o Nazareno, bate em retirada. Pega as tuas malas. Tu não tens poder sobre o nome de Jesus. Deus hoje restringe a tua ação. Ele te amarra em nome de Jesus. Sai, bate em retirada no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Este fogo simboliza a necessidade que sempre temos. O fogo do Espírito Santo, para que se assim seja conservada a nossa luz acesa. Filipenses 2,15 diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Tornar significa um processo em que nós devemos estar crescendo na direção de algo que ainda não temos por completo. O que não temos por completo, irmão Samuel? A presença de Deus. Pois se tivermos a presença de Deus, se tivéssemos ela, não nos cansaríamos, estaríamos sempre alegres, a tristeza não batia no nosso coração. Mas como somos matéria física, carnal, nós nos cansamos, nos entristecemos. Mas o Senhor Jesus Cristo deu uma palavra de ordem a esta determinada situação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Irrepreensível. Irrepreensível significa que é uma pessoa que não pode ser criticada por causa do pecado. Uma pessoa que não pode ser julgada pelo mal que ela comete. Sincero significa sem mistura, uma pessoa pura, livre do pecado, um metal precioso sem liga, inculpáveis, de uma geração pervertida e corrupta. O que é isso? Uma geração que se desviou dos caminhos de Deus, que não tem um senso moral. É uma pessoa que se desviou para tão longe, mas tão longe, irmã, que o seu desvio está totalmente distorcido e deformado. Mas o apóstolo Paulo diz: resplandeceis. Resplandecer significa que eu tenho que mostrar o meu caráter nesta cultura de trevas. Eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu tenho que mostrar o poder que Deus tem na minha vida. Eu tenho que mostrar para aquele que passa na rua. Eu tenho que mostrar para aquele que mata. Eu tenho que mostrar para aquele que rouba que ainda existe uma esperança, que ainda existe algo e que Deus está assentado no alto e sublime trono. Aleluias, aleluias. Terceiro, o fogo do altar do incenso. O incenso ficava quando o sacerdote Arão terminava de queimar, irmão Ezequiel, o novilho sobre aquele lugar. Ele saía dali, lavava as suas mãos na bacia de bronze e entrava no átrio do tabernáculo. Aleluias. E até onde estava o menorá.
colocava o refil, ia na mesa dos pães da propiciação, onde estavam os pães asmos e os bolos asmos, e ia até o fogo do incenso, que ficava numa cortina, a cortina que dividia o santo lugar dos santos dos santos. Ali estava o divisor entre Deus e os homens. O natural com o sobrenatural. Que diz a Bíblia que Deus descia, aleluia, que Deus descia e se sentava nas asas do querubim. E ali falava com Arão e com Moisés. Pegava ali a oliva, prendia, moía a oliva e saía um cheiro, uma fumaça. Aí essa fumaça começava a subir. Saía do tabernáculo, começava a subir, saía do planeta Terra, chegava no segundo céu, entrava no terceiro céu, entrava no átrio do tabernáculo, no santo lugar, no santo dos santos, e aquele que estava assentado sobre um alto e sublime trono recebia aquele incenso de pé. Pois sem o fogo neste altar, a fumaça não podia subir. Isto simboliza a necessidade de ter a nossa vida de oração em dia. Porque o incenso simbolizava a intercessão do sacerdote. Em Romanos 8:26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não sabemos fazer uma oração bem prendada, uma oração bem feita. Então você ora. E muitos aqui estão a chorar dentro das suas casas. E não sabe mais o que dizer. Não te preocupa. O Espírito Santo vai aonde você está. Chega diante de Deus e começa a gemer. Aleluia. E quando ele começa a gemer, Deus começa a entender. Ele está passando por luta, está passando por prova. E já vou fazer o mover na vida dele. Se lembra de Elias, ergueu um altar bem feito, botou o novilho, partiu o novilho, botou água, botou a segunda, botou a terceira, e disse com alto e bom som, ergueu a voz, encheu o peito corajoso e disse: Senhor dos exércitos, glória a ti, Senhor, aleluia, em cuja face perante estou, a qual ando diante da tua presença e cumpro os teus mandamentos. Derrama fogo do céu sobre esta casa de oração e mostra para todos aqui que só existe um Deus em Israel. E diz a palavra que um fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, bebeu da água, lambeu as pedras, e todo mundo começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É isso que Deus vai fazer nessa tarde. Quem quer poder, quem quer a autoridade de Deus, quem quer a unção de Deus, quem quer a graça dele, você quer? Então receba nessa tarde. Você que está doente vai sair curado. Você que tem enfermidade nas pernas, na coluna, nos ossos, se você crê, hoje Deus vai! Quantos creem que Deus está aqui? Adore a Deus! Aleluia, Deus! Adore a Deus! Comece a adorar! Comece a chamar o Espírito Santo! O Espírito Santo está aqui! O Espírito Santo está aqui! Ah, meu Deus do céu! Lá vem o Espírito Santo de Deus! O Espírito Santo está a te tocar! Sente ele aí! Sente ele aí! Em nome de Jesus! Aleluia!
te dou 1 minuto para tu adorar a Deus. Louvado seja o Santo. Glória, 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 glória. Aleluia. Chora, manacaraba. Araba, chore, caraba. Araba, chore, manacaraba. Araba, chore, manacaraba. Erebeche. Araba, chore, caraba. Erebeche, caraba. Araba, chore, manacaraba. Araba, chore, manacaraba. Ekara, manacaraba. Araba, no querebeche. Eremancho, queraba, manacaçúria. Espírito Santo, a tua presença é forte. Cadê? Quero ouvir. Quero ouvir você adorar a Deus. Pode ser hoje o dia da tua vitória. Pode ser hoje o dia da tua vitória. Pode ser hoje o dia em que Deus cumpre as suas promessas na tua vida. Pode ser hoje. O dia de Deus é hoje. Basta ter fé. Basta acreditar. Mas continua ouvindo. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto. Sede fervorosos. Abaixo. Amanacarabachúria. Esta é uma ordem dada ao povo de Deus no Novo Testamento. Assim como o fogo do culto do velho pacto deveria ser permanecido aceso, assim também importa que nós vivamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. O fogo representa a nossa comunhão com Deus. Olha aí, irmão. Pois os três, eu estou todo arrupiado. Aleluia, eu quero pular, irmão. Eu quero gritar, eu não sei o que é que eu faço. Eu não sei se eu grito, eu não sei se eu pulo. Eu não sei, eu só sei que eu quero adorar. Ai, meu Deus do céu, aleluia. Aleluia, Deus. O fogo representa a nossa comunhão com Deus. Pois os três fogos, o fogo do altar do holocausto, o fogo do altar do menorá e o fogo do incenso, cada um tinha suas características diferentes, mas os três tinham uma só finalidade. Quais eram, irmão Samuel? Obediência, vigilância e pureza. Pois todo dia o sacerdote se levantava de manhãzinha cedo e tinha que obedecer. Eu tenho que cumprir com Deus o que Deus me mandou. Eu tenho que queimar o holocausto. Eu tenho que botar o refil nas lâmpadas. E eu tenho que queimar o incenso. Ele tinha que ter vigilância de sempre se lembrar, de sempre estar atento como fazer corretamente, porque tudo que ele fazia era santíssimo ao Senhor. Era uma lei perpétua para todas as gerações. E a pureza de tudo que ele estivesse fazendo era puro para o Senhor. Pois o menorá simbolizava essa tarefa diária. A tarefa diária de Arão sempre fazer era a contínua presença de Deus, que não deveria se apagar no meio do povo. A presença de Deus não poderia ser apagada. A presença de Deus não poderia ser extirpada, não poderia ser esquecida. A presença de Deus sempre deveria estar acesa dentro do coração de cada israelita. E a presença de Deus, ela não mais é mencionada em um simples objeto, não. Quando Deus quer falar, Ele usa a mim e usa você. A presença de Deus não está mais condicionada ao objeto. A presença de Deus já habita no meio de nós. A presença de Deus, ela conversa com a gente. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se enraivece. Mas uma coisa eu aprendi com a missionária: não entristeçais
o Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele é mais real do que o chão que está debaixo dos vossos pés. Aleluia, Deus. Segundo, precisamos do fogo do Espírito em nossa vida particular. Precisamos do fogo de Deus em nosso serviço. Mas uma coisa quero dizer: fogo apagado, sinal de advertência. Um farol apagado constitui um grande perigo. Assim é o coração daquele cujo estiver apagado. Por quê, irmão Samuel? Quando o fogo se apaga, o amor se esfria. Mateus 24, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor quase de todos esfriará. Em Apocalipse 2, 4 do 5 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde tu caíste, arrepende-te e volta a fazer as mesmas práticas de antigamente, senão voltarei contra ti e tomarei de ti o teu castiçal. O que é o castiçal? A presença de Deus. Por falta do amor, Deus iria tirar a presença de Deus no meio do povo. Era no tempo do quê? No tempo da graça. As igrejas já estavam plantadas, já tinham gente. O que Deus está dizendo, Ele diz hoje, diz amanhã, diz depois, diz daqui a 50 anos. Porque Malaquias 6 diz que eu, Senhor, eu não mudo. Quando o sacerdote ele deixou o fogo se apagar, perdeu seu ministério. Perdeu primeiro o discernimento das coisas de Deus. Perdeu o zelo contra o pecado. E depois morreu tragicamente. E a arca foi roubada. Terceiro, um profeta que tem um fogo apagado se torna um perigo. Aquele que não tem a presença de Deus não mede as suas ações, não mede as suas atitudes. É pior, você já ouviu aquele ditado que quem nunca comeu doce quando come se lambuza? Assim é um crente quando se desvia da casa de Deus. Ele é pior do que aquele que está lá fora. Um crente cuja lâmpada esteja apagada se põe em perigo. Mateus 25, 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Aí as nécias perguntaram às prudentes: dá um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes dizem: não, se a gente der da nossa pode faltar e a gente não vai ver o noivo. Agora vamos buscar vocês. Aí vai. Enquanto elas vão embora, Deus volta e busca a sua igreja. Aleluia. Aí vem, começa a bater: noivo, abre-nos a porta, chegamos. Aí eu vou dizer para vocês: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se eu perguntar aqui, ninguém quer ouvir isso do Senhor. Se você perguntar para alguém que trafica drogas, pergunta a ele se ele quer ir para o inferno. Ele não quer ir para o inferno. Agora pergunta se ele quer ir para o céu. Ele quer ir para o céu. Mas ninguém quer pagar o preço para ir para o céu. Ninguém quer ser diferente para morar no céu. Ninguém quer ser desprezado, rejeitado, humilhado. Ninguém quer. Todos nós queremos facilidades. Se você não conseguir alcançar os seus sonhos, a culpa é sua. Se você não conseguiu ter uma boa casa, a culpa é sua. Não culpe a Deus. Deus não tem culpa de você ter errado. Deus não tem culpa de você ter falhado. Ele lhe dá o que em Josué? Esforça-te que eu te ajudarei. Se ele não lhe ajudou é porque você não se esforçou. Se você quer galgar algo com Deus, não pegue o seu passado e enterre ele. Não pegue o seu passado e esconda ele com a barriga.
Não empurre para debaixo do tapete, não. E nem jogue ele na lata do lixo. Porque todas as vezes em que você querer se exaltar, você olha e pense, eu sei de onde eu vim. E sei que eu não sou nada sem aquele que estendeu a mão para mim e cuidou da minha alma. Eu não preciso aqui. Se eu quiser parar a mensagem aqui, eu já estarei satisfeito. Se eu quiser encerrar aqui, já está de bom tamanho. Porque o que Deus tinha para entregar, Deus já entregou. O que Deus tinha para falar, Deus já falou. Glória a Deus. Agora Deus fala para você o que você quer ter. Feche seus olhos. O que você quer ter? Diga o que você quer dele. Pensa. Eu te dou 1 minuto para tu pensar. O que tu quer ter? Deus te visita hoje, irmão. Deus te visita hoje, mulher de Deus. O que tu pede, Ele vai fazer. Aleluia, Deus. Aqueles momentos que tu chora no teu quarto à noite, em que tu não aguenta mais, tudo isso Deus está vendo. E como eu disse na terça-feira passada, Deus vai tirar tudo que não presta. Vai tirar todo o mal desta casa. Tudo aquilo que impede. Porque muitas das vezes o Senhor entrava aqui, queria fazer, mas por coisas aqui dentro, impediu o agir dele. Mas Deus está tirando nessa tarde, Ele reforça. Ele está tirando o que não agrada a Ele. Todo o mal vai sair da tua casa. A tua casa vai ser chamada mais uma vez de casa de oração. A tua casa será chamada mais uma vez de casa de milagres. Muitos ainda virão de muito longe para este lugar, a buscar uma resposta, a buscar algo de Deus. E Deus vai te usar, mulher, para dizer para todas estas pessoas: eu não te esqueci de ti, não cobineço. Só estou tratando Manacassúria, só estou organizando os papéis. Manacassúria e Manacassúbinecasso. Já já eu chego para te dar a tua chave. Aleluia. Recebe o que é de Deus. Aleluias. Pensou o que você quer dele? Deus vai te dar. Quantos creem que Deus vai dar? Levanta a mão. O que pode apagar o fogo do Espírito Santo? Atitude de desobediência. Segundo, quando se permite que a carne tenha domínio. Terceiro, orgulho. Quinto ponto, era necessário renovar a lenha sobre o altar. Quando era queimado o holocausto, a cinza ficava. Ele tinha que tirar as cinzas. As cinzas simbolizavam a combustão das ofertas feitas. A Machoviné Cassura, existe algo neste lugar que está diferente, eu sei. Existe algo hoje que Deus está fazendo que eu nunca vi. A Machoviné, que enquanto eu prego, Deus começa a tocar em coração. Deus começa a mapear as almas das pessoas aqui. Deus está vendo nessa tarde o que presta e o que não presta. O que está errado, o que está certo. O que precisa ser consertado e o que não precisa ser consertado. Deus hoje vai moldar muito vaso aqui. Há muito vaso rachado. Deus vai quebrar, vai passar no fogo. Vai refazer de novo. Aí quando tiver refeito, oh Jesus. Quando tiver refeito. Vai bastar botar o joelho no chão para Deus encher. Aleluia. Mas tem muitas pessoas aqui que Deus precisa ainda moldar muito. Transformar bastante. E tem outras que vêm se arrastando para este lugar.
Veio pessoas aqui porque a situação da vida já não dá mais. A situação em casa já está causando dor de cabeça. O problema já está saindo pela goela. Tem gente que clama todo dia: Deus, tem de misericórdia. Me ajuda, Senhor, por favor. Tem muita família aqui que Deus vai transformar. Existem muitos filhos aqui de mãe, de pai, que Deus vai trazer de novo. Que Deus vai transformar. Filho, tu sonha em ser pregador? Tu sonha em levar a palavra de Deus? Tu sonha em pregar o Evangelho? E ganhar muitas almas? Levanta. Tu crê que Deus pode fazer isso na tua vida? Porque tu tem um buscar diante de Deus diferente. Tu sabe disso. Tu já olhou para dentro de si e viu que tu não é igual às outras pessoas. Em que muitos te excluem. Em que muitos brigam contigo. Falam palavras ignorantes. Palavras que doem no teu coração. Até tua família não te entende. Mas o Senhor hoje, Ele planta uma semente dentro do teu coração. Um dia, tu vai lembrar das palavras do que Deus está te dizendo. Deixa eu ler o que aqui está na tua frente. Um dia tu vai pregar tanto, mas tanto. Tu vai ganhar tanta alma para Cristo, que tu vai cansar. E quanto mais tu pedir, mais Deus vai te dar. Hoje Deus te dá uma chamada diferente da das outras pessoas. A partir desta tua idade, come deste livro que está na tua mão. Ora a Deus. Tenta ter uma comunhão com o Espírito Santo. Ele vai te fazer um grande missionário dele. Alguém que vai pregar não por dinheiro. Alguém que vai pregar não porque quer se mostrar. Mas alguém que vai pregar porque quer falar do amor de Deus. Porque crê naquilo que Deus pode fazer. Tu crê assim, filho? Pois Deus hoje te dá. Tu crê, então recebe de Deus uma chamada de fogo, de autoridade, de unção. Hoje Deus reveste toda a graça dele, da sabedoria dele, do conhecimento dele. E se tu crê nisso, mais coisas Deus fará na tua vida. Aleluia, Jesus. O fogo do altar do holocausto tinha de ser mantido. O sacerdote tirava a cinza do altar. Cinza representa os resíduos das ofertas passadas. Crente não tem que viver de bênção do passado. Crente não tem que viver de feitos do ministério passado. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 3, 13, 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me nas coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Jesus Cristo. Crente não tem que viver, eu fiz, eu pude, como eu fiz, como eu falei. Ninguém vive do passado. Crente vive do presente. Fique de pé nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar para aqueles que estão vivendo uma crise na família. Uma crise muito grande na família. Quem precisa de oração? Quem crê aqui que quem quer ser renovado pelo Espírito Santo? Agora só para os corajosos.
Quem quer ter uma comunhão com o Espírito Santo? Calma, não levante a mão. Quem tomar esta atitude vai ser excluído, vai ser desprezado, vai ser rejeitado. Porque como Deus vai te usar, vai causar inveja em muitas pessoas. Tu vai se sentir um excluído lá no meio. Todavia, enquanto não tiver mais amigo, nem ninguém por ti, o Senhor dos Exércitos descerá lá do céu e Ele será o teu amigo. Quem quer ter essa comunhão com o Espírito Santo, levanta a mão. Pois eu vou orar uma vez, todos querem, aleluias. Todos querem, oh glória. Glória a Deus. Então eu vou orar uma vez. Primeiro pela crise na cura. E depois por este renovo. E aqueles que têm fé, eu não digo isso sem jargão de crente. Que alguém diz, como eu já vi muitos, achei que nada de Deus está aqui. E a pessoa sai da mesma maneira. A glória de Deus está aqui, a pessoa sai com um problema pior do que entrou. Não. Quando eu digo que ela está, é porque ela está. Quando eu digo que você vai receber, é porque você vai receber. E se você crê, é só para quem crê. Deus vai fazer tudo. Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Criador dos céus e da terra. Deus do